tivemos então um jovem professor, Raul Machado Horta, recém-admitido no concurso na faculdade. Professor Raul Machado Horta. É. E o direito constitucional da sua época era muito diferente do atual direito constitucional? Estamos falando aqui da segunda metade final dos anos 50. Sim. Como era o direito constitucional? Bem, enfim, correspondeu o meu curso de Direito ao quinquênio do governo Juscelino Kubitschek. E vivemos, então, a minha geração, a grande ilusão de que democracia, instituições democráticas, o constitucionalismo democrático de 1946 era uma conquista definitiva, era algo absolutamente consolidado e que, então, era preciso avançar, quer na economia, daí a sedução de toda a minha geração pelo movimento nacionalista e também, já mais para o final do curso, nos movimentos sociais e na luta pela justiça social, pela igualdade. Então, o direito constitucional, embora a matéria me seduzisse, como a teoria geral do Estado, não tinha a dramaticidade que viria a conquistar quando a minha geração, a pós-geração minha, vem a descobrir em 1954, 1964, que aquela nossa ilusão de que a democracia formal era uma conquista definitiva não passava de uma ilusão e que tivemos que atravessar, já adultos nós, e a juventude que logo nos seguiu, 20 anos de regime autoritário, de períodos totalitários e de toda a luta que foi até a retomada do processo democrático em 1985. Isso. Me permite perguntar, ainda voltando um pouco, ainda de 85, voltando aos anos 50, como é que o senhor via o governo JK? Bem, difícil situar esta visão num prisma único. De um lado, pelo clima de extrema liberdade, que se viria a chamar uma abertura democrática sem limites, e nos deu aquela ilusão de uma democracia definitivamente conquistada. De outro, para nós, engajados no movimento nacionalista, uma visão crítica
da extrema abertura ao investimento estrangeiro, ao capital estrangeiro, que marcou a política desenvolvimentista do quinquênio JK. E de outro, para os que tiveram o privilégio do contato pessoal com o presidente, aquela sedução pessoal, eu creio que até hoje é incomparável na vida política brasileira. Então, o trato conosco, por exemplo, os dirigentes do movimento estudantil, era um trato inconcebível para os períodos posteriores, em que o presidente nos recebia praticamente no dia ou no dia seguinte do pedido de audiência e nos tratava como verdadeiros estadistas, com extrema seriedade, às vezes mandando antes nos servir um café reforçado, que éramos revolucionários famintos, e de uma simpatia humana absolutamente incomparável. Recebeu no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro? Ou no Palácio do Catete, ou frequentemente no Palácio das Laranjeiras, pela manhã. E era ele que se referia a vocês como revolucionários famintos? Como revolucionários famintos. Dizia ao secretário, já deu um café bom para esses meninos aí, porque senão eles vêm com muita raiva. Ministro, sobre a bandeira do movimento nacionalista, Sim. Que o senhor comentou que era extremamente defendida ao longo da sua militância no movimento estudantil, quais eram os elementos que configuravam essa pauta de uma agenda nacionalista, de um projeto político brasileiro? Sim. Bem, isso começa a ganhar corpo com um movimento que nos precede de alguns anos na militância estudantil, que é a campanha do Petróleo é Nosso. Depois, os seus desenvolvimentos em todo aquele esforço de criação de uma industrialização brasileira e de um movimento de substituição de importações por indústrias brasileiras, que viria a caracterizar aquele período do governo. Ministro, o senhor chegou a atuar, antes da formatura, o senhor já chegou a desempenhar funções que a gente poderia chamar de jurídicas, não? O senhor fez estágio jurídico? Quer dizer, eu passei a metade do terceiro e a metade do quarto ano, mais entregue ao movimento estudantil do que ao curso universitário. Sempre soube fazer provas. Então, quem vê o meu currículo de prêmios, etc., acha que era um fura-livro, mas na verdade não. Eu era apenas, quer dizer, muito entregue ao movimento estudantil, consequentemente a boemia das reuniões noturnas nos bares de Belo Horizonte do Rio, mas sabia fazer provas numa época em que o curso de Direito era muito simples, porque se resumia a uma prova no meio do ano e uma prova no final do ano. Que era fácil
para quem aprendesse os segredos, fazer boas provas com estudos de uma quinzena à base do Pervitin, que era o remédio contra o sono. Qual era o nome do remédio? Pervitin. Na nossa época, inocentes, comprados só na época das provas. Depois... O senhor me permite perguntar sobre alguns desses truques? Alguns dos truques que o senhor... O de aprender o que se deveria chamar de nariz de cera, quer dizer, nunca enfrentar diretamente a questão, mas enfrentar questões globais da matéria, onde se tivesse mais seguro, para depois chegar objetivamente à questão. Mas então, quando é que o senhor considera que começou a sua carreira jurídica? Sim. Tem a ver com a sua formatura? Bem, aí volto a Belo Horizonte e a vida estudantil normal, já no final da quarta série e da quinta série. Então, o que hoje se chama estágio, era uma inscrição como solicitador acadêmico. E montei com dois colegas, uma colega já bacharel e outro colega de turno. Montamos um escritório em Belo Horizonte, onde começamos a brincar de advocacia. Segue-se a formatura. E com ela o período da angústia do título de um livro de Roberto Lira, Formei-me em Direito, e agora? Isto coincide para a minha roda Belo Horizontina com a frustração do que seria um outro caminho natural, que é o início de qualquer pré-carreira política em atividades auxiliares de governo, porque somos bacharéis de 1960, logo após duas acachapantes derrotas eleitorais. A do general Lott para Jânio Quadros e a do Dr. Tancredo para Magalhães Pinto. Então, isso nos fechava de imediato qualquer tentativa de início de pré-carreira política. E isso, numa noite em que estávamos, 3 de nós, no Rio de Janeiro, a puxar a angústia, uma ideia um tanto amalucada para a época. Por que não vamos para o Brasil? E daí, na irresponsabilidade do tempo, viemos 4 colegas, compramos um carro à prestação e nos mandamos para Brasília para ver no que dava. E, desde o primeiro tempo, aquela fase fascinante da advocacia, sobretudo para jovens em Brasília, que ia da Porta de Xadrez ao Supremo Tribunal no mesmo dia.
E vem daí, quer dizer, a minha primeira experiência, esses 2 anos, 1 ano e meio de início de advocacia, segue-se uma opção pela vida acadêmica, na criação, no momento da criação da Universidade de Brasília, e atropelada pelo movimento 64, que tenta sobreviver aos trancos e barrancos mais algum tempo, até que, em 1965, explode. 15 professores, inclusive eu, demitidos, e 200 e tantos professores pedindo dispensa em solidariedade, que fez, quer dizer, voltar ao nada, que já se tinha começado a fazer na Universidade de Brasília, e, enfim, encerrou, fora pequenas intromissões em outras instituições, encerrou a minha pretensa vocação acadêmica. Veio uma passagem pelo Ministério Público do Distrito Federal, também encerrada pelos generais, aí mais importante, porque foram precisos 3 para assinar a minha aposentadoria, a junta militar. E aí, então, a advocacia, até 1985, quando sou escolhido por Tancredo Neves para a Procuradoria-Geral da República. Isso me permite voltar só um pouco, se o senhor tem teria um pouco mais mais de lembranças, de como foi essa noite, como foi embasada essa decisão que o senhor classificou de malucada de ir para Brasília? Sim. O senhor se lembra quem eram os seus 2 colegas? Sim. Foram os mesmos com quem o senhor dividiu o carro? Foi. Eu creio que a presença nessa noite da decisão era apenas eu e Modesto, que já me referi. Mas chamamos logo depois um colega de faculdade, um ano à nossa frente, já com alguma experiência, que era Zé Guilherme Vilela, que veio a ter esse final trágico desse duplo homicídio, triplo homicídio, ainda misterioso. E mais um outro colega, que esse ainda não tinha formado, mas em compensação sabia dirigir. Então foi admitido como motorista. Posso também perguntar uma coisa? O senhor mencionou uma encruzilhada da vida que fez o senhor não seguir um início de carreira política. Sim. Ainda no movimento estudantil e na faculdade, o senhor se lembra como a sua família, em particular o seu pai e sua mãe, viram a sua trajetória de estudante universitário e militante político? E militante político? Bem, sem entusiasmo, mas também sem restrições. Eles tinham algum costume de... O senhor tem outras pessoas que faziam política na família? Não. Papai se intrometeu na política sabarense, jovem, depois nunca mais teve participação política militante. Como é que o senhor e seus colegas viam Brasília? Voltando para essa noite, para qualquer outro momento, quais eram os projetos? O que vocês projetavam? Sim, quer dizer, na nossa perspectiva de
início de tentativa de carreira profissional, como uma cidade para a qual seria atraída o mundo judiciário e sem as limitações das grandes cidades. Ficar em Belo Horizonte ou ir para o Rio, São Paulo, com quem não tínhamos maiores implicações, significava começar como júnior ou como auxiliar no escritório de algum medalhão. E a nossa rebeldia e a nossa vaidade isso parecia pouco. Então, resolvemos vir para aquela cidade em que tudo estava aberto e em que, realmente, como eu lhes disse, a vida profissional às vezes variava no mesmo dia entre o núcleo de custódia, que era o presídio provisório da cidade, e uma sustentação oral no plenário do Supremo Tribunal Federal. O senhor se recorda da sua primeira sustentação oral no plenário do STF nessa sua época? Não lembro, me lembro. Quando foi? Isso foi logo no primeiro ano não me lembro exatamente da causa, alguma promessa de compra e venda mal sucedida. Isto prossegue com eventuais atuações no Supremo Tribunal, e uma delas, segundo o depoimento a vocês do CPDOC, do meu mestre Evandro Lins, que, enfim, me acarretaria uma outra experiência profissional, que foi a atuação como secretário jurídico, nome menos pretensioso do que o de assessor de ministro, secretário jurídico do ministro Evandro Lins, que disse que, enfim, que não me conhecia e que ficou impressionado com uma sustentação oral, então pediu a Vitor Nunes Leal que me sondasse para servir no seu gabinete. O senhor já conhecia o ministro Vitor Nunes Leal? Vitor Nunes eu tinha acabado de conhecer há pouco, porque já então eu trabalhava também na Universidade de Brasília, e Vitor era o coordenador do curso tronco de Ciência, de Direito e Administração, Ciência Política, Direito e Administração. Ministro, o senhor vivenciou os primeiros anos de Brasília. O senhor Sim. poderia contar um pouco como era o cotidiano da cidade, Uhum. a configuração urbana da cidade? Sim, sim. Enfim, em poucas palavras, um contraste fascinante. De um lado, a parte monumental já praticamente toda erguida, né? E em volta um panorama de faroeste, né? A começar lá da Cidade Livre, do Grupo Bandeirante, né? Onde era, naquela época, a parte mais movimentada, mais humana, mais boêmia de Brasília. E, enfim, intimamente aquela sensação de que se estava participando
de um momento raro de construção de uma capital urbanística e arquitetonicamente revolucionária, plantada no meio do Cerrado brasileiro. A princípio, com muitas dúvidas, se sobreviveria, porque é claro que a máquina administrativa não se transferiu de um dia para o outro, como praticamente há anedotas da época, de um procedimento burocrático qualquer, salvo engano, no Itamaraty, em que, de início, o cidadão se dirige ao começo do Itamaraty em Brasília. Eles dizem, olha, o papel está tudo em ordem, etc., mas o carimbo ainda está no Rio. E passam-se alguns meses e quando ele volta, ele diz que o carimbo chegou, os papéis é que voltaram.